aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Nosso, episódio do Pod Nosso. Abre as cameritas, todo mundo lindo. Olá, trocamos de roupa. Trocaram de roupa. Importante. É porque mudou o dia também, né? Mudou o dia. Mudou o dia, todo mundo de banho tomado, cheirosinho. Noite dormida. Podia alternar, né? Só Pra que não ficar assim, tipo, sempre com a mesma. Um aqui, sabe? Ah, é. Costurar. Não, mas daí vai parecer pior, eu acho. Melhor Será? direto, que daí vai parecer, gravaram só num dia, senão vai parecer, meu Deus, vocês aí só tem 3 roupas, né? E elas usam uma semana essa, uma semana aquela, uma semana essa. É, pode ser. Tão bem? Errado não tão, não, né? Que se quiser as lojinhas patrocinar. É, isso é fruto do quê? Da Eu falta já cansei de patrocínio. pedir, ninguém quer patrocinar a gente acha que as pessoas querem, só estão esperando um convite. Mas, ó, uma menina me mandou uma mensagem, queria trazer um mimo pro Pod Nosso. Eu entrei no perfil dela, vi que era chocolate, mas ainda não, acho que ainda não chegou. Ah, de boa intenção? Tá cheio aí, né? Nós queremos ver a atitude. Vamos ver, hoje é a última oportunidade dela. Ah, é daqui, Joinville? Ela é daqui. Ah, entendi. É. Mas vamos focar na vela? A gente ganhou. Sim, a gente ganhou uma vela. Isso é. A gente ganhou uma vela. Vela a gente já ganhou, ó. A gente ganhou essa aqui. Acho que deu de vela. Não, eu É, quero a gente- mais vela. Eu quero mais vela. Não. Eu quero vela pra Pro levar pod pra minha casa. já deu, porque tá muita velarada aqui. É, agora pode ir pra nossa casa, né? Não, pode ir outra coisa. Elas podem trazer as velas, a gente leva pra nossa casa. Eu tenho bastante vela. Então eu vou querer as velas. De comida. É porque tu disse que tu gosta de vela aí, a pessoa vai dar o quê? Vela? Vela. Eu devo ter mais ou menos umas 30 em casa. Meu Deus. Muita vela. Mas tu não deixa todas expostas, né? Não. Assim, só no meu quarto tem umas 6. Meu Deus. Mas tu acende. É um ritual. funeral. Meu Mas- Deus, é um velório mesmo. Não, mas são bonitinhas e tal. Mas, assim, muitas guardadas. Daí... É porque vela é uma coisa que você usa o tempo todo pra gastar muito, né? Então... Mas tu misturas elas juntas? Tipo, tu Aham, liga uso elas juntas. e misturas os Os cheirinhos. Aí no banho tem 3. Cara, eu tenho 2 velas lá em casa, mas assim, já é uma luta com o Geise. Eu Ele não acendo gosta a de vela, ele apaga a vela. Por quê? Eu acendo a vela. Ele acha muito doce e é gostoso, não é tão doce. É o eu clima da gosto. vela, apaga a luz, né? Fica uma velinha assim. É, mas ele vai lá apagar minhas velas. E daí chega as visitas que eu boto a minha vela. Não é pra dizer assim, acendeu a vela pra visita. É tipo assim, um ambiente normal aqui de casa. Sempre Sim. tudo Sempre muito cheiroso, limpo. sempre tudo muito harmônico. Muito zen. Tudo muito, a mesa sempre muito posta, assim, né? E ele... Ai, a Cauane liga essas velas. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar essas velas. Daí, tipo assim, perde todo o meu charme de, tipo assim, um ambiente totalmente normal. Aquela música de elevador no fundo, sabe? Assim... Uma casa normal, uma Ele casa tem saudável. problema com as minhas velas. E aquele cheirinho de parede, que eu sou doida, eu acho o Eu máximo. amo. Parede? Aquele Aquele que tu bota na... Eu entendi o cheiro da parede. O cheirinho de parede. Eu Não. É falei, aquele que tu gente, bota na tomada. Aquele que tu parede bota tem- na tomada Não, e sei, pingo. Ele também complica com o meu Sério, cheiro. eu amo aqueles. Ai, não. Lá em casa tem... Todas praticamente tomadas tem um. Ai, eu adoro isso. Eu gosto. Ele fala, a casa já tá limpa, já tá cheirosa. Ah, não, mas é que dá outro cheiro. Dá né? outro cheiro, Dá outro. né? E eu tenho um outro negócio que ainda é de espirrar nas coisas. Ah, Espirrar eu na também. cama, espirrar no sofá, Ah, eu espirrar no gosto também. tapete. A cortina. A cheiraiada lá. Mas é bom. Ah, é bom, é gostoso. Geise Tá que bom. eu luto lá. Tudo bem. Vamos trabalhar? Vamos. Bora que hoje tem muita Vamos coisa lá. pra Hoje é gravar. assunto tenso, hein? Meu, ontem eu cheguei em casa tão cansada. É? Jesus. Tava até numa pizzaria, depois que é ânimo, né? Jovens. Eu fui assistir com o Zion depois um pouquinho, que ele tá assistindo aquele lá. Meu. Shelton. Ele falou, mamãe, é nosso momento, senta aqui. Querido. Ele sente muita falta. Às vezes, assim, por exemplo, tá sentado eu e ele. Daí o Felipe vem e fala assim, abre caminho pra eu sentar no meio. Ele fala, não, você senta então do outro lado da mamãe. Ele Querido, é o quer momento com a grudar, mamãe. ele gosta. De Meu, tá, sabe assim, que assistindo. pra mim, assim, ó, eu vejo claramente que é o que a Annalise mais quer de mim não é o cuidado, a comida. Ela quer brincar, ela quer que eu sente e brinque. Meu, mas é um esforço às vezes, né? Meu Deus, às vezes eu sim. fico ali, fiquei 10 minutos, já parece assim, ó, meu Deus, eu tô ali há 40 minutos, sabe? Mas é Mas que pro Geis, o brincar é o... é o Daniel. Mas assim, ó, eu acho que daí cada um tem que assumir essa função, né? O Daniel, ele brinca com as crianças. Ele brinca com eles. Não, o Geis, às Hoje ele vezes, brinca. quando eu vejo a Annalise, ela já tá em outro quarto e ele tá ali com a bonequinha, sabe? Tá, daí aí já é um outro problema. Já aconteceu muitas vezes que aqueles brinquedinhos assim, sabe? Que tu vai sei lá, que roda. Daí a Annalise já tá em outra coisa e ele tá
Tipo assim, ele vive aquele momento, sabe? Eu fico totalmente entediada. Já um pouco preocupante. Eu vou Tem que eu ver vou se pro ele tá quarto bem. dela brincar, já vou abrindo uma gaveta, dobrando as roupas, entendeu? Mas cada um tem a sua função. Aí, por exemplo, mas agora eu que a quero Elisa tá melhorar. maior, ela já sabe discernir. Tipo, conversas, organizações e coisas é comigo. Ela não me chama pra brincar. Agora o Daniel é as brincadeiras. Toda a vida. Acho que é normal, né? A mulher mais cuida, né, e tal, e o homem brinca, assim, né? Nessas fases, né, que depois vai mudando. A Annalisa, ela gosta de brincar, de conversar. Eu adoro brincar de conversar. Ela fala, mamãe, vamos brincar de conversar? E daí é conversar. Como foi o dia, o que vai fazer, conta a história. Isso eu adoro. Conversar, ensinar, isso eu gosto, a coisa da fala, né? Mas ali o esconder na cortina do lobo, daí já me dói as costas, que tem que se abaixar, que o lobo tá vindo, daí tem que sair correndo. O Geise adora, assim. E aí cada um vai tendo, tu tava falando do Zion, né? Vai tendo seu Os jeitinho. meninos nunca foram muito de brincar. Parar pra brincar, assim, a imaginação. Eles sempre gostaram, assim, tipo, de jogar. Coisa de menino Sempre mesmo. foi de jogar. E o Felipe, meu Deus, eles jogam todos os dias juntos, os dois. Os três. Os três. Todo dia. Aí, às vezes, põe online os amigos. E, assim, desde menorzinhos, eles pararam de brincar muito cedo, assim, sei lá. O Zion tinha uns 5 anos, já não queria mais. Então, eu não consigo me lembrar, assim, Lego, coisas assim, eles brincaram. Sim, mais bebezinho. É. Na Annalisa, ela é o mundo da imaginação mesmo, assim, de às vezes, você sentou na minha amiga. Tipo, eu só sentei no sofá, sabe? Sentou na minha amiga, aí era panela, tipo, tudo da cabeça dela, do faz de conta dela, que ela vai, se organiza, se concentra. Mas é bom, muito bom. Eu acho que também personalidades, né? Mas bom, o que a gente tá falando? Tá bom. Eu fui na pizzaria. Foi que eu tô aqui nessa semanada. Aí, como não vou conseguir encontrar todo mundo, chamamos alguns pra ir lá na... O Henrique foi, né, Henrique? O Henrique da produção. Aí, comemos uma pizza. Quem queria ir foi, né? Foi bem gostoso. Isso aí. Animado. Revendo o povo. Aqueles encontrinhos de blogueira, sabe? Claro. É tipo isso. Não, parecia meu aniversário, Guria. Ganhei tanto presente, gente. Ai, que bênção. Posso fazer um agradecimento Pode fazer. aqui? Agradecer a Vivi. Guria, ganhei jogo de mesa aposta. Conjunto de... Pra mim, de... Lingerie. Não, de alfaiataria. Camisa e o shortinho. A Annalise ganhou um All-Star, coisa mais linda, assim, uma cor bem vibrante. Ganhou sapatinho e um monte de lacinho, não sei o quê, e um monte de conjuntinho de roupa, guria. Ai, que Que bênção. E eu tava preocupada. Tu já tem que, quando tu vier pra cá, tu tem que vir com a mala mais vazia. Ganhei uma... Eu A gente ganhei, ganha não. queijo. Eu tenho essa técnica. Eu tava sem mala dela, me emprestou uma mala que eu vou trazer depois quando eu voltar pra cá, porque eu não... Senão não ia ter como levar, né? Meu Deus, é bom. E ganhei um monte de roupa também da Elô. Agradecer aqui também. A Elô, mãe da Sofia, que daí não servia mais na Sofia. E repassou pra Ninha, meu, bênção de Deus. Eu volto próspera de Joinville. Ai, muito bom. Bênção. Voltar pra nossa terra, né? Tipo, ir pra casa... Não é a casa da minha mãe, mas é tipo voltar pra casa da mãe, assim, né? Voltar cheio de pote. Tipo Natal, assim. Bom demais. Amém. Vamos? Então, Bora. a gente já falou Bora. vamos umas 3 vezes. Agora vamos. Mas tem que ir. Nós vamos falar sobre um assunto. Um assunto que a gente nunca nem tocou, nem perto, eu acho, né? Tipo assim, não lembro da gente ter falado sobre esse assunto. Olha, eu acho que a gente deu uma pinceladinha, tá? Será? Não Sabe o que a gente conseguindo falou lembrar. de ciúmes? E daí a gente falou se pode ir sozinha no carro com o homem. A gente entrou um muito pouquinho pouquinho, muito nisso. pouquinho. É só uma entradinha. Hoje vamos falar sobre algo que destrói a família Hoje vai brasileira. entrar no carro e fazer acontecer brasileira. no carro, no caso. Não é só tipo, pegar uma carona. Hoje a gente vai falar de um negócio grave. Quando uma caroninha vira algo sério. Exatamente. Nós vamos falar sobre adultério, sobre amante. Que mais que tem nesse nível? Traição. Vamos falar... Sacanagem. Pecado. Graça. Divórcio. Essas palavras são as tudo palavras ao mesmo tempo. Vamos falar sobre algo que acontece muito, infelizmente. Até eu digo com base em coisas que tratamos, Em dados. em dados sólidos. E que muitas vezes pode estar acontecendo na sua casa. Muitas pessoas não sabem como andar para frente.
E principalmente, e o que dificulta tudo é que não existe um padrão, uma regra de como a gente vai resolver isso, né? Que é o que as pessoas mais fazem, né? Estou enfrentando isso, qual conselho você me dá? E com base em poucas coisas, fora de um acompanhamento, de mais tempo, fica muito difícil você dizer, vá para cá, vai para lá, sim, não, sempre vai ser assim, sempre não, enfim. Então, que também dificulta a gente tratar. A ideia aqui não é a gente te dar soluções no sentido de vamos resolver a tua vida, você que está passando talvez por um caso de adultério no seu casamento, mas a gente quer falar sobre os caminhos que levam até esse lugar, o que prejudica, o quanto prejudica, o que isso significa. E se vocês estão passando por isso, pode colocar nos comentários. Tô brincando. É um tipo de assunto que geralmente as pessoas não comentam, não vão comentar, mas vai instruir, vai poder te ajudar. Tá bom? Vamos começar do começo. E a minha pergunta é: existe coisas que nós podemos facilitar o adultério ou dificultar? Isso eu estou falando da pessoa adulterar. Você não facilitar para que o seu marido não adultere, não é isso. Mas para que você não entre nesse jogo sujo que leva à traição. A gente pode evitar? Tem coisas que a gente pode evitar ou não. Isso é um destino para muitos e vai ter que ser assim porque está escrito no universo. Ah, com certeza, né? Ninguém adultera. Com certeza está escrito? Não, com certeza tem como evitar. Ninguém adultera por um acidente. Quando vi, foi maior do que eu. Foi pego de surpresa. Não, gente, isso não existe, né? Claro que aqui a gente quer trazer isso num tom de uma seriedade do pecado que a gente entende ser a partir, né, da Bíblia, mas também com uma dose de graça, não graça barata, mas talvez tem mulheres também ouvindo aqui que já adulteraram, né? E é bom lembrar também que existe o perdão e a graça de Deus, não que você... então o que faremos? Continuaremos pecando já que somos perdoados, né? É o que o povo da Galácia vai dizer, né? Não é sobre isso. Mas tem pessoas que aqui verdadeiramente se arrependeram e tudo mais e encontram perdão. Então, só estou dando essa introdução para talvez quem já viveu essa realidade não ficar se culpando, se condenando se você já desfrutou do perdão, já se arrependeu e já mudou de atitude, né? Mas é muito mais, acho que, para um alerta, né? Para o futuro, assim. Ninguém peca como um acidente, assim, quando eu vi foi maior que eu, quando vi um me beijou, quando vi, a não ser que seja uma situação, assim, de abuso, uma situação de violência, que né? daí não é traição, né? Que aí não é adultério, exatamente. Aí você foi vítima. Mas tem caminhos que levam a isso. E eu acho que o começo da história é a gente não subestimar a pecadora que tem dentro da gente, sabe? Porque às vezes, eu nunca tive esse perfil, eu sempre fui muito correta, muito moralista. Mas qualquer uma de nós pode pecar com isso, se não tomar cuidado, se não depender do Senhor, se não estiver cheia do Espírito Santo, se não ter prudência, se não se ligar, porque às vezes as mulheres são meio tansa, meio ingênuas, aí quando vê, cai pecando também, porque aí os homens vão vindo de todos os lados, sei lá, né? O diabo também se aproveita da situação. O diabo quer destruir famílias, né? É um dos trabalhos dele, uma das funções, um dos desejos dele, porque a família é algo do Senhor. Então, sem dúvida, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar. A mulher, ela precisa ter atenção. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre vigiar, né? Sobre estar com os olhos abertos. Não é uma coisa assim que os anjos me protegem. Não, eu também me protejo, né? Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Agora a Lê vai falar coisas práticas que a mulher pode fazer. Eu dei essa introdução aqui. Meu Deus. Olha, terminou. E agora ela vai trazer... Ela vai complementar, que agora eu não tô sabendo dizer o que exatamente. Mas fala aí. Acho que vou parar um pouco. Não, eu tava pensando aqui enquanto tu tava falando, né? Eu acho que ninguém, assim, a menos que a pessoa seja muito mau caráter, ninguém pensa assim, eu vou criar uma situação para atrair. A menos que a pessoa tenha uma intenção e seja uma pessoa mau caráter mesmo e esteja inclinada a isso. Mas a maioria das pessoas, elas vão se envolvendo em situações, né?
Então, assim, a coisa vai sendo construída, não é uma coisa do dia para a noite, né? Quando a gente vai atender alguma uma situação, né, de adultério ou que a pessoa já está em vias de trair, se tu for começar a conversar com a pessoa, aquilo já começou muito lá atrás. Então, eu acho que existe um caminho que começa a ser construído e quanto antes a gente identificar esse caminho e ter atitudes práticas antes que chegue numa situação dessas, mais a gente vai guardar o nosso coração, mais a gente vai evitar que as coisas aconteçam. Porque vai indo. Começa, normalmente, quando começa algum problema entre o casal, começa uma falta de comunicação. Já começa, vai sendo construído, né? E normalmente é a comunicação. O primeiro fator ali que vai afetando é esse. Então, vai sendo construído. Às vezes, tu vai dando liberdade. É bem o que a Cal falou. A gente vai subestimando a nossa capacidade, né, de pecar. A gente vai achando, não tem nada a ver. Nunca vai chegar nisso, imagina. Nunca vai chegar nisso, nada a ver. E nada a ver. E claro, e é uma maneira da pessoa se enganar. Né? Porque a pessoa, na verdade, o que ela tem? Ela tem um prazer de estar fazendo aquilo, ela não faria, né? Então ela vai, é uma conversa aqui, é uma brincadeirinha ali, e aí fica olhar, né? olhar, e aí fica num lugar que é até difícil de, por exemplo, a pessoa dentro do casamento se perguntar e questionar, não, mas eu não fiz nada demais, porque fica num lugar meio, sabe? E eu acho que tem algumas coisas também, por exemplo, assim, ó. Geralmente não é uma regra, mas geralmente parte de um descontentamento com o seu relacionamento atual. Isso aí. Isso pode acontecer num namoro também, num noivado, né? E aí você começa a abrir os olhos porque você está descontente. Pode acontecer também de tá tudo bem, sei lá, não é uma regra, né? E aí teus olhos pecam e olham e você já cobiça e deseja outra pessoa. Mas geralmente tu tá num ambiente assim de descontentamento, tão só brigando, já não tem mais aquele amor, aquela cumplicidade, ou até mesmo na vida de casado, né? A paixão mesmo, assim, de homem e mulher, às vezes vira o pai e a mãe dentro de casa, né? O paizinho, a mãezinha, né? Que tem gente que até se chama assim, né? Deus, por favor, gente, vamos eliminar viram dois isso aí. Irmãos. Paizinho e mãezinha é brabo, né? Pá, de Também força. acho complicado, né? Não, tem Parece no hospital, né? Que a gente tá ali morrendo de dor. Ou a mãezinha não sei o quê. O cara me chama de Cauane. Eu não sou mãezinha. Eu sei que é um protocolo deles, mas eles ficam chamando de mãezinha. Dá um estresse. Mas, enfim, ele vira um homem e uma mulher dentro de casa, 2 irmãos dentro de casa, né? Ou então, se toda vez que se encontram é briga, é discussão, e aí parte muito desse lugar. Porque daí fora todo mundo é legal, fora todo mundo é lindo, fora todo mundo trata bem, né? Pode falar. Não, pode terminar. Não. Eu ia pegar esse gancho, assim, né? Uma das coisas que a gente vê muito, as pessoas falarem, né? Por exemplo, vocês estão colocando aí, né? A parte disso e tudo mais. Só que isso não pode ser sei lá, uma forma de você dizer que, então, por isso eu caí lá naquele lugar. E isso é muito, muito importante. Justifica, mas não explica, autoriza. mas não justifica. Eu quero dizer, justifica, mas não autoriza. Claro. Né? Justifica. Eu até imagino que deve ser um estresse, deve ser ruim, deve ser difícil, mas não explica. Por quê? Porque muitas traições, né, vêm talvez da participação do outro. Porque o meu marido deixou de fazer isso, o meu marido... vamos dizer... Não assume a própria responsabilidade. Meu marido me traiu, então agora eu estou autorizado. Se você quer se igualar ao caráter dele, faz o que você quer. Né? Mas eu vejo muito isso acontecendo assim, né? Estou mal em casa, então por isso caí nesse lugar. O que a gente precisa entender é que a traição é um problema seu. Se você traiu, é um problema seu. E não é diante do marido que ele merece ou não merece, é diante de Deus. Então, assim, é um problema seu. Você precisa assumir esse problema como seu mesmo. Você parte dessa posição de querer fazer isso, né? Como a gente estava falando, não é pego de surpresa. Então, é um problema seu. E, inclusive, a resolução também é um problema seu. Então, você pode ter todas as justificativas do mundo, pode ter tudo, mas você ainda vai ter a possibilidade de resolver esse problema de outra forma. Não se colocando na mesma altura,
no mesmo lugar, né? Acho que o máximo é o outro trair, então você fala, eu vou também trair, para ele ver o gosto e tal. Talvez esse é o máximo do porquê justifica a tua atração, né? Mas isso pode entrar outras coisas como, ele não conversa mais comigo, ele não aparece mais em casa, a gente é só 2 amigos. Pode ter N justificativas, mas não deveria te dar essa liberdade, porque talvez você talvez não, porque você é outra pessoa, né? Você precisa se colocar num lugar diante do Senhor e não o teu padrão de caráter não é o seu marido, né? Ou as pessoas que você acompanha, mas é o próprio Senhor. Ele é a nossa régua de medida. Eu digo até isso porque a gente teve teve uma pessoa que eu atendi. E ela estava falando sobre isso. Ela veio falar comigo e tal, porque tinha traído. E aí isso cada um vai ter uma opinião, mas eu não estou falando sobre opiniões, né? Até na hora eu falei, meu Deus, né? Eu imagino a dificuldade disso, mas isso é o correto. Ela veio falar para mim, faz anos que eu traí ele. Faz anos que eu traí ele. Só que eu não consigo descansar. Só que também sei que se eu falar a verdade para ele, depois de anos, ele vai me deixar. E agora a gente tá bem. E aí eu falei, cara, que cilada de Satanás. Porque talvez, de imediato, o mais importante é que fique tudo bem. À custa de mentir para sempre. E eu falei até para ela, falei assim, olha, você tá vindo até mim anos depois dizer, não consigo descansar. Talvez porque o Senhor está te empurrando a resolver. Ele tem direito de saber a verdade sobre vocês. É uma carne só, é um coração só. Isso é direito dele. Então, você precisa dar o direito dele saber se ele quer permanecer ou não. Ter a consequência, né? Exato, que é o direito é dele dizer quero continuar ou não. Você já traiu e agora você está tirando o direito dele de dizer... De dizer o que ele quer fazer, né? Então, eu sei que é muito difícil porque as pessoas querem ficar bem. Porque o mais importante é ficar bem. Só que à custa do quê? Eu queria comentar 2 coisas disso que tu disse. Primeiro, a situação ali de que, independentemente de se você tem motivos, se a pessoa deu motivos, você que peca, isso também é válido para quando você é traído. Porque tem muita mulher que acaba se culpando, né? Eu não fui suficiente, ou eu não tô com o corpo ideal, tantas coisas. Ou até mesmo quando os maridos têm luta em relação à pornografia, masturbação, elas entram muito em crise, achando que o problema é ela. E às vezes até potencializado pelos maridos que fazem elas entender que é porque elas estão faltando. Vai botar a culpa no outro. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas um outro ponto... Eu penso que realmente essa situação que você comentou, dela ter que confessar anos depois, acumularam-se os problemas, não se resolveu, né? E é justamente o caminho para a cura, abrir, né? Não sei qual que é a opinião que vocês têm sobre isso, assim, de até que ponto a mulher deve abrir tudo que ela tem de tentação para o homem e o homem para a mulher. Quero ouvi-las, né? Mas... a verdade num relacionamento, por mais desconfortável que ela seja em muitos momentos, eu penso ser, assim, o caminho mais seguro. Até porque conecta os nossos corações, assim, sabe? Então, eu queria ver o que vocês acham, assim. Mas, por exemplo, assim, uma mulher casada, tá? Ela tem um casamento, tal, e tendo alguns conflitos, vamos imaginar, que coisa... assim, talvez não grave, assim, mas tem essas... sabe, assim, aqueles dias ruins. E aí ela conhece alguém no trabalho, seja lá onde for, na academia, não sei onde, na igreja, né? Que a igreja não tá imune a isso, né? Que é todo querido, bonito, trata ela super bem, tá. Quando às vezes essa pessoa não é casada também, né? Que acontece muito disso, né? Meu Deus, daí destrói 2 famílias ao mesmo tempo, né? Acho que o diabo usa essa estratégia que daí já vamos otimizar aqui o trabalho. Já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Meu Deus, quando tem filho. Ai, gente, fico pensando. E aí ela começa a se encantar, né? Tipo assim, não aconteceu nada. Mas assim, olha, imagina, daí, meu Deus, sabe assim, por que eu tô fazendo isso? Não, mas eu nunca vou fazer isso. E daí ela vai alimentando aquela fantasia... E uma das coisas para romper aquele balão da fantasia, né? Aquele furinho que a gente faz e o balão
é confessar. Porque às vezes tu vai confessar pra uma amiga, pra uma discipuladora, que vai falar, cara, tá ficando louca. Tu tem um marido, tu tem uma família. Que isso? Esse guri nada a ver. Ou então, é até uma pessoa legal, mas você é casada, sabe? Assim, às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora que... Porque a paixão, o sentimento, ele é da ordem da fantasia. Ele é da ordem da ilusão, entende? E até assim, ó, hoje em dia, as pessoas têm assistido muito... filmes, séries, hoje tá muito em alta esse doramas também, né? Eu nunca assisti, mas eu ouço muitas meninas lá em Belo Horizonte, aqui em Joinville, na internet, é uma febre, né? E tem muito essa coisa, assim... vocês já assistiram algum episódio? Já tentei, mas nunca... Eu nunca assisti. Mas dizem que é muito, assim, tipo... É muito romance, daí demora um tempão pra pegar na mão. Tipo, é uma gentileza que os nossos marido bruto, ninguém faz isso, sabe? Essa coisa, assim, de limpa pra você sentar. Tipo, na vida real não é assim. Existe uma diferença, né? Entre vida real e Netflix. E aí tu vai iludindo, entendeu? A tua mente, ela é assim, ó, ela vai que vai. E às vezes você precisa justamente trazer para a realidade através da fala, para você ver o tamanho do problema e para alguém também te acordar. E muitas vezes eu acho, né, que precisa ser falado pro próprio marido. Vamos orar por isso, para ele saber a verdade, para confessar a tentação antes de confessar o pecado, né? Eu sei que tem algumas pessoas que acham que às vezes não é tão saudável. Eu acho que às depende vezes a mulher da situação. não vai dar conta, o homem. Eu acho que depende da situação. Eu acho que tem que confessar. Isso é certo, né? Mas eu acho que depende muito da situação. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito insegura e é uma bobagem. Aí tu confessa, por exemplo, tu confessa para um pastor, né, para um líder, para uma amiga, a pessoa vai te dar um choque de realidade, tá? Vamos supor. Acabou, tá? Agora, se isso começa a tomar uma proporção muito grande, eu acho que daí sim, aí já é até uma traição, né? Tu já tá traindo a pessoa. Às vezes se for só um pensamento, também pode trazer um monte de problema. Eu acho que às vezes se for um pensamento, sentir uma coisa assim muito fugaz até. Eu acho que às vezes não é tão saudável. Eu acho que tem que economizar. Agora, se isso começa a tomar uma proporção muito grande, aí sim, porque daí, na minha opinião, inclusive, já é uma traição. Para Jesus também, né? Porque tu já tá na mente, né? Se a tua mente já te faz pecar contra o teu irmão, né? Então, assim, é na mente. Eu não acho... Aí é uma minha opinião, assim, né? Mas eu acho que talvez não depende nem da situação, da gravidade da situação, mas de cada relacionamento mesmo. Porque tem gente... tem relacionamentos, tem pessoas que até existe esse combinado, assim, né? Por já ter um histórico. Talvez. Né? Então, eu acho que depende muito dos dois, assim, né? Até da facilidade de fazer isso. Enfim, talvez se sente mais à vontade de... São tão né? São tão combinados, são tão juntos que se sente mais melhor, assim, do que com uma amiga, do que com outras pessoas. Então, eu acho que parte muito da maturidade do casal, né? Da maturidade entre eles, assim, né? Tem casais que tem, sei lá, uma esposa, né? Talvez por exemplo, né? Ama Jesus, envolvida com a igreja, o marido não. Daí como que ela vai confessar um negócio? Aí, às vezes ele não vai entender. Então também depende muito da maturidade deles, mais do que eu acho da profundidade do problema. Acho que mais muito do como eu vou resolver isso de fato, para que resolva e não para que o outro fique bravo, confusão. E eu acho que essas situações todas que a gente está falando, elas são situações de gabinete pastoral. Tipo assim, não é uma coisa... Às vezes, por exemplo, tu abre uma caixinha de perguntas, eu vejo muito isso na dos outros. Na minha até não surge, porque não é meu tema, né? Traí meu marido, devo contar? A gente não tem como a gente saber, entendeu? Isso é muito de conhecer a situação, de conhecer as pessoas. Por isso que é tão importante a gente viver uma vida de igreja. Que alguém vai estar te acolhendo, vai ouvir, às vezes a gente vai ouvir uma história ali e vai entender, poxa... Diante do Senhor, qual é o melhor conselho mais sábio, né? O que a Bíblia... É muito detalhe. Quando envolve relacionamento, é muito detalhe. Às vezes, para uma pessoa, a gente vai aconselhar, segundo a palavra, tal coisa. Às vezes, a gente vai aconselhar também, segundo a palavra, mas de uma outra forma, porque depende muito da situação. Então, se você está vivendo um momento assim difícil, se integre na sua comunidade local. Não procure respostas em outros lugares. E não abra para qualquer pessoa também. Exatamente. Porque isso expõe o outro lado. Né? Eu acho que a gente, como mulher, a gente tem uma cultura de se abrir mais para as nossas amigas do que os homens, né? A gente já conversou sobre isso aqui.
E às vezes eu acho que as mulheres extrapolam um pouco, assim. A gente já fez um episódio sobre isso, em abrir intimidades. E, por exemplo, assim, é uma coisa que, por exemplo, para um homem se sentir traído, para a mulher também é horrível, obviamente, mas até culturalmente é assim, diante de Deus, né, e diante da humanidade, os dois tá errado, mas é que culturalmente para o homem é assim, tipo um desrespeito, é assim um absurdo, porque a gente vive numa cultura machista que o homem pode trair a mulher e a mulher não pode, né? Não que isso esteja certo, obviamente. Então, assim, é um nível de exposição, porque o homem é visto como um fracassado, assim. Isso fere até mesmo a imagem dele, né? Provérbios vai dizer que a mulher virtuosa, ela honra o seu marido na praça pública, né? Ela promove o seu marido, ela traz... Ela contribui para que as pessoas também o honrem, para que as pessoas também o respeitem. E, às vezes, você abrir uma coisa, assim... na praça, entende? Assim, para muitas pessoas, que tem muitas mulheres que se vingam dessa forma. Elas foram traídas, por exemplo, ou então elas estão machucadas e traíram, e elas usam o expor como arma para ferrar com a pessoa. Isso é muito comum, já teve milhares de vezes, milhares, acho que é muito. Fala. Não, eu acho que é isso aí. Não, acho que não em praça pública, mas eu acho que expor é uma forma mesmo de cuidado até, né? Dependendo da situação, acho que... mas eu digo assim, por exemplo... Eu acho que assim, às vezes também bota o peso muito em quem foi traído. Não, vai lá resolver com o pastor e que tal, vamos orar. E tipo, foi traído, sabe? Não, acho que não é disso que a Carla tá falando. É perigoso, assim, também, a gente botar esse peso, assim, sabe? Peraí, não entendi, me perdi. Não, acho que não é isso que a Cal tá falando. Tipo assim, de tu dizer que tu traiu a pessoa e daí tu sair contando pra todo mundo, entendeu? Não. Ela tá falando do homem, que ela falou que é culturalmente, às vezes... E aí tem gente que usa isso pra expor ele. Tipo, ele me traiu, eu vou expor ele, entendeu? Que tem que cuidar. Mas eu tô falando dos dois lados. Por exemplo, assim, ó... eu já vi esse caso se repetir muitas vezes. Por exemplo, vamos usar o homem traiu mesmo, tá? Eu acho que isso vale para as duas situações. Tanto se a mulher traiu, quanto o homem traiu. Mas o homem traiu. E ela quer restaurar o relacionamento, ela quer perdoar e ela quer restaurar. Só que uma maneira de vingança é abrir em vários lugares o que aconteceu com ela. E aí depois esse casamento fica todo machucado porque não foi tratado num lugar de sigilo e de confiança. Ele foi exposto. Eu entendi o que você falou. Porque a arma da mulher é a boca, não, entendeu? eu entendi o que você falou. Só digo assim, porque eu acho que só estando na pele de quem foi traído para entender o nível da dor que é isso, assim, né? Mas eu acho que justifica, igual tu disse, mas não autoriza porque ela mesma poderia estar se blindando. Ela mesma vai se machucar com essa exposição. Sim. Eu não tô dizendo, fala para 3 ou 4 ou 1 ou 2 lugares. Mas eu acho que a pessoa também, ela pode se blindar, ela tem que, tipo, se proteger e tal, falar no lugar certo. Mas também, assim, eu só tô falando, assim, que às vezes a gente, tipo, acaba... Todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar certo, entendeu? Sabe o que eu quero dizer? A pessoa foi traída, velho. E aí, tipo assim, tá fazendo horrores e a pessoa tá tendo que, às vezes, um peso de, tipo assim, ó, tu tem que fazer... Tu tem que estar num lugar de não pode falar, não tem que orar. Entende o que eu quero dizer? Entendo, mas não concordo, porque eu acho que é uma proteção para ela, sabe? Ela foi traída, mas ela não tá autorizada a piorar a situação dela, entende? Primeiro, diante de Deus. Não, eu tô falando assim, por exemplo, se eu fosse traída, mas eu ia procurar o pastor, mas eu ia procurar as minhas amigas. Não, e eu não vejo chorar. Entendeu o que eu quero dizer? Tô falando de casos extremos, de quando a mulher ela usa a fofoca, essa informação como arma para ele ser mal visto, entendeu? Para irem, tipo assim, degradar cobrar a pessoa, dele. pra expor. Nossa, isso acontece muito assim, tipo assim... sabe assim, tu trabalha no mercado e tu começa a contar pra todo mundo. Nossa, isso é uma arma das mulheres. É nesse sentido que eu quero falar. Mas eu entendo, uma roda de amigas, pessoas a pessoa, confiáveis. ela precisa ser ouvida. Pra ela chorar. Isso que eu quero dizer, entendeu? Claro, porque às vezes isso fica eu tipo, entendo. não, fala com o pastor e vai orar na sua casa. E tipo assim, poxa, a pessoa tá machucada. Não, de maneira nenhuma. Ela precisa falar, sabe? Ela precisa da família, ela precisa das amigas que vão dar chocolate. E aí, infelizmente, né, a pessoa também, o outro que traiu vai precisar lidar com isso. A minha mãe vai saber, as minhas amigas vão saber. Também é uma consequência, né? É uma consequência, Concordo. infelizmente. Eu digo, mas, por exemplo, extrapola, assim, ó, sabe, pra igreja, todo mundo. Eu tava pensando numa situação agora específica aqui, que ele traiu ela, né? O rapaz traiu a moça. E aí ficou tão em sigilo a coisa,
que ele foi disciplinado e foi afastado da função que ele exercia. Mas todo mundo ficou contra quem afastou. Porque era um ultra sigilo, tipo assim... E aí ele Protegeu também... demais, né? tipo assim, e ele também se fez valer daquela posição, sabe? De ser ultra sigiloso, sabe? E daí até a pessoa que afastou, pegou, a gente estava conversando um dia e ela disse, eu acho que eu vou expor a razão, vou falar, explicar o que foi que aconteceu. Porque a pessoa está se fazendo valer de um sigilo até para diminuir a consequência do seu próprio pecado, sabe? Para não se expor, tipo assim, não contou. Daí, enfim, acabou. Daí ele disse: olha, eu preciso que tu conte pro resto da tua família, porque aí a tua família tá vindo atrás de mim, porque a pessoa foi afastada. Aí tá lá pai, mãe, tio, cachorro, bisavô vindo me cobrar porque eu afastei o bonito e ninguém sabe por quê, porque o bonito resolveu contar uma outra história. Tu entendeu? Então acho que é nesse sentido. Às vezes a pessoa. Eu acho que são casos e casos, porque eu tô com uma outra história em mente de uma mulher que ela. Por isso que a gente tem que falar com a... Não dá para decidir assim. São coisas que tem que ver. Eu tô com um caso bem fresco em mente, assim, de uma mulher que ela foi traída, sabe? E ela se machucou muito, obviamente, e tal. Só que ela decidiu, em gabinete pastoral, perdoar e restaurar o casamento. Só que até ela decidir, logo que ela soube, ela foi pra muito além. Mas foi pra muito além, assim. O cara ficou mal visto, tipo assim... em todo o ambiente de trabalho, igreja, assim. É porque ela usou mesmo como uma arma para vingar. Ela mesmo verbalizou isso depois. E eu lembro de ter ela, por exemplo, na minha sala, depois aos prantos, arrependida, entende? De ter se espalhado demais. Porque ela amava, ela queria restaurar, porque eu acho que também existem níveis de traição. Todas estão erradas, mas, por exemplo, assim, tem relacionamentos que se sustentam por anos, a pessoa já tem outro filho, a pessoa tem uma vida dupla, tem situações que às vezes é uma queda específica, sabe? E a pessoa logo se arrepende, já confessa, foi, sei lá, um beijo, tem gente que daí não, já foi um caso. Eu acho que esses níveis, assim, ainda que todos sejam diante de Deus pecado, a gente tem que observar também quanto tempo demorou para se arrepender. Ou então, se foi descoberto, ou se a pessoa mesmo foi lá e confessou. Isso é uma coisa importante de observar, porque quando a pessoa vai e confessa, diz muito sobre ela. Mas se ela é descoberta, também diz muito sobre ela. E eu lembro que nesse caso, assim, a situação em si fez ela entender que ela queria continuar, só que daí ela já tinha queimado, e aí era difícil para ambas as partes, assim. Eu tô com esse caso em mente. Mas é isso, são situações e situações. Por isso que a gente precisa ter alguém que nos aconselhe, porque de fato vai depender muito. Vai depender, por exemplo, né? Se foi descoberto, se não foi, né? Isso demonstra do caráter, demonstra, mas às vezes a pessoa foi descoberta, mas ela já queria falar, não conseguia. Tipo assim, então vai depender muito de uma série de coisas. Porque, na verdade, o erro é igual. O erro é igual. Não tem que tirar de ninguém. Um beijo ou sexo é igual. Tipo assim, ele tem que ser tratado da mesma forma. Você traiu, quebrou a confiança de quem você escolheu pro resto da vida. Quebrou, vai ter consequência igual. Agora, as tratativas são diferentes. Tipo, como é que a gente vai resolver? Talvez vai ser diferente, né? Talvez a gente, dependendo da consciência da outra pessoa, se for uma coisa é uma coisa, se for outra é outra, né? Se já está há muitos anos ou muito tempo, talvez ela vai ponderar de um jeito. Se foi uma coisa pontual, numa situação, então a tratativa é que vai mudar. As consequências, talvez, que a pessoa vai sofrer é mudar. Talvez, porque talvez também para a consciência da outra pessoa, aquilo eu não consigo lidar mais. Talvez a outra pessoa ela vai ter esse direito. Olha, eu sei que talvez foi uma situação, mas eu não consigo lidar mais. Como vocês acham que vocês lidariam numa situação assim? Eu acho que eu não perdoaria. Perdoaria sim, mas não retornaria. Não conviveria, eu acho. Tipo, divorciaria? Divorciaria, com certeza. Muito difícil. Eu já pensei milhões de vezes sobre isso, assim. É que eu eu acho que só estando na pele para saber, mas é que eu tenho medo de ficar sozinha. Sim, eu te entendo. Eu acho que mas assim, óbvio, né? Tipo, num sentido de me arrependi, mudei de mundo, mudei de cidade, vamos embora e começa aí. É que as duas coisas é sofrimento, né? Um divórcio é um baita de um sofrimento, mas continuar também com uma insegurança enorme. Mas eu não sei também. Eu acho que na pele a gente sente outra coisa. A gente ganha uma força que a gente não tinha. Eu acho também. Ou a gente se assume, tipo assim, cara, eu não preciso disso. Ou
Eu também Eu sou vou pecadora. perdoar, Então, eu não sei, eu não quero nem sentir, mas assim, eu acho só que sentir. eu perdoaria, porque, né, claro, como cristão, mas eu acho que eu não O Lipão retornaria. falou, nem pensar, mas certo ele falou. Ele falou que ele não perdoaria. Não, ele assim. Perdoaria sim. Segue tua vida, mas. Eu Perdoaria- acho que eu perdoaria, mas eu falo pro jeito que eu mataria ele pra deixar, tipo assim, não vamos dar nenhuma brecha. Eu mato, eu sumo, tu nunca mais me vê. Mas eu acho que eu perdoaria. Só que eu falo pra ele pra, né? Sabe que eu lembrei de uma situação de uma pessoa que, enfim, acompanhei durante um tempo, é uma amiga. Ela era casada, ela queria muito engravidar, ela tentou várias vezes, né? Engravidar de diversas formas, enfim. Não conseguiu. E aí, enfim, teve uma questão no casamento, acabou traindo o marido. Mas seguiu, não contou, né? Seguiu. Daí, passou um tempo, um tempo bem grande, assim. Ela decidiu contar. Daí ela contou quando ela É que daí o monstro fica maior depois de muito tempo, né? daí ela contou e daí meio que a coisa ficou bem ruim, assim, sabe? Ele não quis mais ficar com ela, daí eles ficavam, aquela situação, ele não queria mais. E eles estavam bem até quando ela contou. E daí, olha o que aconteceu. Eles se separaram, tipo assim, eles continuavam casados, mas ele saiu de casa. E aí um dia ele foi lá, sei lá, foi lá conversar com ela, eles acabaram transando e ela ficou grávida nessa vez. Dele, daí, do marido. Dele. E aí ele... Tá, eles transaram, foi embora, acabou. E daí ela ficou grávida. E aí o marido não quis ficar com ela. Meu Deus. Mesmo. Então, assim, por que eu tô contando isso, né? Como Mas será é que pesado. ela ficou, tipo... Foi meio intencional da parte dela? Não, ela já estava tentando já fazia um tempo. Não era uma coisa assim... É que ela não conseguia. Isso era um tratamento, se não me engano. Não me lembro agora bem o detalhe. Mas foi uma coisa sem querer. Só que aconteceu num momento que... Tipo assim... Totalmente, né? Então, assim... Existem consequências muito graves. E que, infelizmente... E quando tem filho também, né? A situação também se... Agrava. Complica, Vocês já tiveram algum atendimento que a pessoa confessou ali diante de vocês? Uhum. É horrível, né? É. Quando a pessoa conta ali na tua frente, assim, sabe? Já tive cada coisa. Pra pessoa, pro marido, pra esposa. É. Sim. E é muito triste também esses atendimentos. Tem gente que chama a gente pra isso, né? É, pra parte... Olha, Pra eu não vou mediar. conseguir falar sozinho, preciso que você esteja junto, a gente... Ai, esses atendimentos são horríveis, né? E assim, ó... Ai, gente, os piores atendimentos eu acho que é ou isso quando conta ou é um pós, assim, sabe? Tipo... E também tu fica muito naquela situação, porque biblicamente, a pessoa que foi traída, ela tem respaldo pro divórcio, né? O adultério é um dos respaldos, né? Então, tu não pode ficar ali, tu tem que estar ali acolhendo, assim, sabe? Tipo, é uma decisão da pessoa, tem que deixar ela reagir também, né? É uma coisa que tu precisa... Sempre precisa. A gente orienta, né, conforme a Bíblia, mas a decisão sempre precisa ser da pessoa. E a pessoa precisa digerir também, porque ali na hora que ela recebe a informação, ela só quer matar com toda a razão, né? E daí eu fico naquele misto, gente, assim, ó, como quem atende, vê se vocês se identificam. É um misto, assim, de raiva, tipo, por que tu fez isso, entende? Foi 1 segundo da tua vida, uma decisão que acabou com toda a tua história, teus filhos, tua família. É um misto de raiva, com ao mesmo tempo, assim, ó, de dor pela pessoa, sabe? Me imaginando como que seria, assim, ó, me compadecendo. Eu fico, às vezes, aos prantos, tá? Desequilibrada, chorando junto, o Geise falando, e eu fico ali chorando com a pessoa. Eu tenho várias memórias de atendimentos assim. E, ao mesmo tempo, me dá uma compaixão da pessoa que traiu também, sabe? Porque... Não tenho muito. Eu me dá. Porque eu penso, Infelizmente, cara... Eu também não consigo. Eu me dá Eu vai oscilando. Eu fico nervosa que se fosse o Felipe, eu fico só imaginando. Não, eu me dá, tá? Me dá um tipo assim, ó... Cara, por que tu fez isso, sabe? Dava uma lidinha na bibliazinha, dava uma confessadinha. Tinham tantos caminhos pra tu se blindar disso. E daí a culpa daquela pessoa também me pega, sabe? A culpa que aquela pessoa tá cá. Eu fico oscilando os meus sentimentos, assim, ó. É muito triste. Quando tem filho, então, sabe? Começa a citar o nome do filho, tipo... E aí, quando essa pessoa souber... Né? Quando os filhos souberem... é triste demais isso, gente. Que assunto dark. Que assunto delicado. Mas existe restauração. É isso que que eu ia falar. Pode trazer uma palavra de ânimo, né? De esperança. Eu ia falar. Eu vivi, assim, uma situação... Quando acontece uma situação dessas, assim, né? Que a gente acompanha... Às vezes a gente vive bem intensamente, né? Porque a
tipo assim, se entrega naquele evento ali, né? E eu vivi, assim, acompanhar muitos anos atrás uma situação bem próxima de um casal de amigos nossos, que eu amo demais até hoje, a gente tem um super contato, né? E foi uma traição muito difícil, porque foi com a líder dela, né? Era um casal, ele traiu ela com a líder, né? Com a pessoa que era a líder dela, né? E, enfim, teve uma criança também, ela acabou ficando grávida, né? Então, assim, gente, foi muito horrível, assim, sabe? Foi uma situação exposta. As gravidez é exatamente nessas situações, né? Não, é bem... Será que passa na cabeça de Deus? É. E aí, enfim, daí foi uma situação muito, muito tensa. Levou bastante tempo, a gente acabou... Eles se separaram por um tempo, a gente acolheu, ele ficou até um tempo lá em casa, depois... Enfim, gente, se envolveu muito com a situação. Mas, assim, às vezes a gente olha algo... E tinha vezes que eu conversava com ela, assim, eu pensava, cara... Não tem como resolver, porque era um emaranhado de problema. Era criança, era filho, era liderança, era igreja, era pastor, era um bolo tão feio, né? Mas, assim, o que eu percebi da atitude dele, tá? Que foi o gerador do problema, né? Ele se humilhou, sabe? Ele se submeteu a uma humilhação. Porque é isso, entendeu? Ele foi, pediu perdão. Eu me lembro que, assim, a gente ia pro culto, as pessoas escorraçaram ele, né? Porque, claro, todo mundo fica com raiva. Sim. É normal. Ele aguentou a consequência, sabe? E porque tem que passar pela consequência. Porque, às vezes, a pessoa não aguenta a consequência daquilo que faz. E eu me lembro, assim, que a gente morava atrás da igreja, assim, tinha uma escada, daí ele ficava lá em casa direto, né? Daí ele ia pro culto, tinha dias que tava demais, assim, que ele se sentia muito mal. Ele ficava na escada sentado, parecia um cão arrependido, sentado lá na escada, olhando o culto, assim. E ele aguentou muito tempo. Vergonha, né? Muita vergonha. Confessou na frente das pessoas. Ele aguentou o tranco, assim, sabe? E eu acho que isso proporcionou que houvesse uma cura, assim, na situação, sabe? Claro, a gente fica avaliando o outro, né? Claro, o que fez. Óbvio. Pra ver. E às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa pega isso, faz tudo errado. Faz tudo errado. Quer se justificar, daí quer se explicar. Mas aí, olha só o que ela tá fazendo também comigo. Eu errei, mas olha o que ela tá fazendo. Gente, assim, ó... É o teu momento, né? Calada vence, sabe? Fica quieto, pede perdão. É só isso. Às vezes, o Lipão, às vezes, volta de atendimento e fala assim, ó... Por que não cala a boca? Ai, assim, eu queria ajudar, mas a pessoa... E eu ficava olhando pra ele arregalado, assim, do tipo assim, muda o discurso. Sim. Porque a pessoa fica, tipo... O Lipão, ele fala assim, às vezes eu quico a bola. Tipo assim, mas o que você sente hoje por ela? Não, raiva, né? Porque tudo bem, eu errei, mas olha o que ela fez. Ela fala assim, ele fala, não. Aí tem gente que também não se ajuda. E ele fica, eu fico levantando a bola, mas a pessoa não fala. Porque, claro, daí tá em defesa, né? Tá em defesa. E assim, é horrível. Esse é o momento... Fica boca calado, entendeu? Cara, pede perdão, chora. Ele me conta uns atendimentos assim, ó. E teve um que ele me contou que ele fez que ele mandou o cara arrumar os dentes. E, tipo, deu uns conselhos meio técnico, assim, sabe? Tipo assim, cara, tua esposa é muito bonita pra ti. Acho que começa já por aí, cara. Começa a usar desodorante. Tu chega aqui, eu já sinto o teu cheiro. O Geise fala, tá? O Daniel também é desse. Ai, não. Eu não consigo. Mas ele nunca falou eu junto, porque acho que a pessoa ficaria muito constrangida. Tipo, esse papo de homem pra homem. Casal, ele mandou a mulher sair e assim, ó, ele acabou com aquele homem. Sério? Ai, gente. Ele chegou em casa e eu falei, Daniel, não acredito que tu fez isso. Eu fiz, mandei. Tu poderia se retirar um pouquinho? Aí ela se retirou. Eu imagino o Dani fazendo isso. É a cara dele, né? Acabou com o coitado. Mas enfim, às vezes precisa, né? Mas, não, assim, Deus usa. Não, Deus pastor usa. Franco é uma benção. Assim, é desconfortável, Pastor né? Franco, parece uma pessoa, um pastor Franco. Mas assim, contando Franco dessa Jorge história, também. né? Dessa história, houve uma restauração. Levou tempo? Acho que assim... até eles voltarem a se falar, sei lá, foram 6 meses, 1 ano, não lembro bem direitinho. Mas houve uma restauração. Mas tem muitas histórias. A gente não pode citar aqui, né? Que a gente é muito ética, né? A gente é muito ética. Fulana, que nem o Acau falou num eu pode. não vou citar nomes. A Cibele. Eu A falei Cibele. E aí o Henrique depois, Cal, tu quer que eu corte? Sim.
Enfim, mas tem muitas histórias, né, de restauração. Às vezes, assim, as pessoas nem têm conhecimento, porque as pessoas se guardam, né? Mas Deus, ele restaura e a gente aqui não tem muito lugar de fala, que a gente nunca passou por isso. Eu passei por uma situação, assim, não com o Geise, mas a primeira pessoa assim, que eu me relacionei, que eu vi eu sendo traída. Eu tava numa baladinha, uma balada... Ia dizer balada gospel, mas de gospel não tinha nada. Sarau. Big Bowling. Vocês lembram? Não. Da Big Claro que Bowling? não. Tu não? eu A Lari nunca fui, lembra? né? Mas eu sei que existia aqui em Joinville. É, aqui em Joinville. Na época, assim, que eu tava... Né, eu tava no Bolshoi e tal. E era a minha galera, assim, da dança e tal. E eu fui... Tava numa festa, eu tava ficando com uma pessoa. Que foi a primeira pessoa, assim, que eu me relacionei. Depois eu já tive o meu namoro, que eu terminei. Depois eu tive. E eu vi... Sabe, eu vi ele encontrando a pessoa, beijando e depois entrando num táxi. Meu mundo caiu. Ao auge dos meus 17 anos, eu tinha perdido o bebê com ele. Era a primeira pessoa que eu tinha gostado, me envolvido. Meu mundo caiu. É horrível. Eu vi, sabe, com os meus próprios olhos, assim. É horrível a dor. Eu imagino quem tá dentro de uma Imagina, numa estrutura. situação de casamento, Meu né? Deus. Deixa né? eu perguntar uma coisa pra Isso- vocês. Vocês acham que pornografia é a traição, adultério, conversa, assim... Considero que sim. sexo Digo meu nível de virtual? consciência, é o que eu quero dizer, né? Vocês acham que é adultério? Pornografia, não sei. Acho que é, né? Acho que é. Para Jesus, acho que é, né? Porque ele fala que a lei diz, não adulterarás, mas eu lhes digo que se você desejar Se a outra mulher pessoa, desejar, o olhar. próximo. É isso que... Mas eu quero dizer uma coisa aqui também. Fui muito impactada uma vez que eu ouvi uma frase de uma pessoa. Ela falou assim, ó. Alguém disse... mas Deus te perdoa porque tu não teve intenção. E aí ela falou assim... Não, mas Deus te perdoa ainda que você tivesse intenção. Né? Então, para mulheres que já traíram... E até mesmo para quem foi traída, para entender o perdão de Deus sobre a vida do outro... O perdão de Deus alcança adúlteros, né? Na cruz, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, bem intencionados e mal intencionados, né? Mas não foi minha intenção, foi sem querer, quando eu vi eu caí. Mesmo que foi a tua intenção, mesmo que tu planejou, e Se geralmente há é assim, né? arrependimento, O perdão do Senhor alcança e restaura famílias, né? E, na verdade, é entender esse perdão também na minha vida que me capacita a perdoar quem me traiu, né? Porque ainda que o meu pecado não seja adultério, eu pequei contra a santidade de Deus já nascendo, existindo, respirando, né? E é só o evangelho que pode trazer cura, tá? Eu não imagino uma outra técnica, uma outra forma, assim. Tem muita terapia de casal, É porque é tudo. injusto, né? Se você for parar. É só botar uma na obra ponta do sobrenatural mesmo. Não é você assumir Tanto a dívida é- do outro, você assumir a vergonha do outro, você assumir... É Tanto só é o que, evangelho. biblicamente, o próprio Senhor, né, autoriza, né? A gente tem uma autorização. Por causa da dureza do coração do homem. Porque realmente é difícil, entendeu? Mas Deus nos capacita a perdoar verdadeiramente. A gente não consegue em nós mesmos, mas Deus nos capacita pelo entendimento do evangelho. Por isso, a coisa mais preciosa que a gente pode ter na vida é a revelação do evangelho, sabe? Não é assim o entendimento só, mas é a revelação mesmo da ira que iria cair sobre mim e do perdão que me alcançou, que me capacita a perdoar e me capacita a obedecer também, para que eu não faça o mesmo. Amém? Amém. Muito bom. Foi bom. Foi bom. Que Deus abençoe, restaure casamentos, restaure vidas. Se tem coisa aí não contada, abra, confessa, resolve e peça ajuda, isso. né? Para um pastor, para o teu pastor, né? Eu tô pastora, né? Lute pelo seu pessoas casamento. que são maduras, que estão aí para te acompanhar, né? Nosso conselho é que você não fique no mesmo lugar. Mas tanto você que foi traída quanto você que traiu, né? Ainda há possibilidades, mas busque ajuda. Amém. Amém? Amém, gente. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo Pode Nosso.